O que os manuscritos bíblicos revelam sobre a Trindade? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos o estudo do livro do Dr. Milton Torres, Tentaram a Deus no Seu Coração, a controvérsia antitrinitariana. Agora chegamos no capítulo 5, onde o Dr. Milton vai falar um pouco de crítica textual e vai se concentrar em alguns exemplos aí da crítica textual do Novo Testamento para avaliar um pouco algumas das questões colocadas pelos antitrinitarianos a partir do estudo, dos manuscritos antigos e do que é original, do que não é original, se houve erros de copistas e etc., e como que isso funciona, como que isso não funciona. É interessante a gente perceber assim o caminho que o antitrinitarianismo seguiu em relação a esse assunto, porque a Trindade em si mesma, ela já contém as suas complexidades, Como é que Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo e esta pluralidade de pessoas ser um só Deus, Uma só natureza, um só propósito, uma só forma de agir e etc. E tudo isso, obviamente, é muito interessante e super complexo, se você for parar para pensar, ainda que seja inescapável a partir da leitura bíblica que as coisas assim são, ainda que também ninguém consiga explicar de uma forma racional como que isso funciona na prática, Em que sentido são um, em que sentido são três, por que serem três não nega que são um, e por que serem um não negam que são três? De fato, assim, a mecânica desta questão, se a gente pudesse chamá-la assim, de fato é extremamente complexa e você não vai encontrar na Bíblia, nem na filosofia, nem no conhecimento racional humano, uma forma de descrever isso de uma forma perfeita, de uma forma acurada, até porque seria uma forma de você descrever Deus tal qual ele é e naturalmente você colocaria Deus na categoria de um ser facilmente apreendido pela mente humana, explicado pela mente humana e etc. E as coisas não são exatamente assim. Deus está acima não só do homem, mas do universo inteiro. E naturalmente Deus é um ser misterioso, como ele de fato é, qual é a natureza da sua existência, Deus como espírito, Deus como amor. Deus como criador, Deus como onipotente, Deus como onisciente, tudo isso traz enormes complexidades para a gente entender, pelo menos assim, tanto quanto a gente consiga entender a essência de Deus, a natureza de Deus e etc. Então a gente já está falando de um assunto em si mesmo absolutamente complicado. Quando a gente acrescenta a este assunto complicado que é Deus, o tema, vamos pensar assim, da crítica textual dos textos antigos que eram copiados e não copiados, e como que era o original e como que não era o original e etc., a gente já acrescenta também uma outra discussão extremamente complexa em função de que o mundo nem sempre foi tal qual ele é hoje, Não sei se vocês sabiam disso. E na antiguidade, você copiar um texto era uma tarefa extremamente complicada. E sobreviveram milhares de manuscritos bíblicos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E eles contêm variantes textuais, aos milhares também. E essas variantes textuais são explicadas e são entendidas de maneiras diferentes por pessoas diferentes. E por si só, o tema da crítica textual é um tema enorme, fantástico, muito interessante. Em algum outro momento a gente vai poder se aprofundar, inclusive em relação a algumas coisas sobre a ciência da crítica textual nesse canal. É um assunto a respeito do qual eu gosto, poderia tratar de uma forma um pouquinho mais profunda do que vou fazê-lo nesse único vídeo aqui. Mas, de qualquer forma, o antitrinitarianismo então pega essas duas discussões extremamente complicadas e agora se utiliza de discussões da crítica textual para tentar negar a doutrina da Trindade e acusá-la de inúmeras questões aí de ser uma doutrina falsa que foi colocada como uma deturpação da Bíblia ali em textos bíblicos. E aí fica muito interessante, porque agora a Bíblia está deturpada, está corrompida, ela está manipulada para pregar uma heresia nos termos da doutrina da Trindade.
E aí fica sempre aquela questão, né? Se de fato as coisas forem assim, por que a gente não pode dizer que a Bíblia também foi deturpada, corrompida e manipulada para ensinar outras heresias, né? E daqui a pouco a Bíblia já não tem mais autoridade, porque ela está cheia de heresia, cheia de manipulação, cheia de erros, cheia de mentiras diabólicas que homens colocaram dentro dela para pregar as suas ideias particulares. E olha que coisa interessante, né? Por exemplo, nós, eu digo eu e aqueles que pensam como eu, a gente conhece as discussões da crítica textual. E nem por isso atribuímos à Bíblia nenhum tipo de corrupção herética em função de ideologias teológicas ou políticas ou sociais da parte de quem quer que escreveu ou copiou o texto. Ok? A gente sabe que existem discussões, e inúmeras discussões a respeito de inúmeros textos, mas a conclusão a partir destas discussões, da nossa parte, não implicam em nenhum tipo de corrupção da parte da Bíblia. Para o antitrinitarianismo é o contrário. Eles veem essas discussões e eles enxergam uma Bíblia corrompida, ok? E aí assim fica até engraçado, né? Eles querem confiar em alguns textos bíblicos, aqueles que inclusive eles acham que valorizam a visão antitrinitariana deles, e querem relegar os textos trinitarianos à heresia. Mas aí quem garante que o texto corrompido não foi o texto que dá vazão aí às ideias deles e os textos trinitarianos é que são os verdadeiros? Não sei o que e tal. E geralmente o mais engraçado de tudo é que esse tipo de discussão é fartamente levada adiante na internet, por exemplo, por gente que obviamente não é especialista em crítica textual e simplesmente pegam aí algumas questões aí que se colocam no termo dos estudos a respeito desse assunto e tentam criar fantasias em função disso, ok? Mas então já falei demais para contextualizar a entrada aqui naquilo que o Dr. Milton Torres fala a esse respeito, ok? Então o Dr. Milton Torres ele faz uma explicaçãozinha básica dizendo que é o seguinte: no início do século XVI surgiu a necessidade de se preparar um texto grego que servisse de base para as traduções da Bíblia para as línguas modernas, porque aí o latim estava caindo em desuso e aí precisava então fazer uma tradução para as línguas, né, nacionais, inclusive muito a ver com reforma protestante, botar a Bíblia na mão do povo, né? Então, vá lá, vamos escrever a Bíblia lá, vamos traduzir para o alemão, para o francês, para o português, lá para a língua que fosse. Então, a gente vai fazer o quê? Baseado em que versão, em que tradução, na Vulgata, e a Vulgata já era uma tradução latina, só que já mais distante, né, do original grego, hebraico, aramaico, e aí a ideia era trazer, né, uma tradução para para as línguas nacionais que fossem, né, mais próximas do original possível, e aí vamos lá estudar grego, estudar hebraico, estudar aramaico para fazer essas traduções e tal. Então, isso tudo dentro de um contexto onde você não tem as facilidades de imprensa que nós temos hoje, o próprio estudo dos manuscritos gregos ainda não traziam tantos avanços quanto vieram a trazer depois, com a descoberta, por exemplo, dos rolos lá do Mar Morto, com a descoberta lá do Códice Sinaítico lá de Tischendorf, que vai acontecer só em 1844, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? O texto grego, o pastor Milton diz, que serviu de base para as traduções do Novo Testamento para as línguas nacionais, continha diversas leituras que não eram as mais antigas ou autoritativas. E aí seria, então, a tradição bizantina, que chegou a ser depois, pelo estudo da crítica textual, considerada a mais recente e a mais pobre, né, do que, por exemplo, a tradição alexandrina, ok? Então veja, como a gente tinha ainda uma ciência da crítica textual menos desenvolvida no século XVI, o texto base que serviu para a maioria das traduções do Novo Testamento e tal, acabou vindo, né, de um texto bizantino que tinha as suas dificuldades em comparação com os textos, vamos pensar assim, mais bem preservados e mais próximos do original que hoje nós temos conhecimento, por exemplo, a escola alexandrina, ok? Então, assim, olha, o pastor Milton diz assim: com o desenvolvimento da filologia e a descoberta dos grandes códices, verificou-se que era possível estudar a genealogia dos manuscritos, identificando seu parentesco e antiguidade. Então, a ciência da filologia, da crítica textual, começaram a se desenvolver de uma forma um pouco mais profunda, e as pessoas começaram a perceber que era possível traçar famílias
cópias de manuscritos diferentes, e aí ele fala assim, né, do texto alexandrino, que tinha uma quase absoluta fidelidade ao original, versus o texto bizantino, que era caracterizado pelo constante esforço por parte dos copistas para embelezar e corrigir o texto bíblico de acordo com suas pressuposições teológicas. Então sempre que o copista lá, ele identificava nos manuscritos bíblicos uma dificuldade, uma aparente contradição, ele tentava harmonizar os relatos e criava então variantes textuais diferentes daquelas que eram as leituras mais antigas e mais originais, ok? Aí o que acontece? Pastor Milton diz dentro desse contexto que apesar do rápido crescimento que a filologia teve, né, o estudo desses termos e como começando a gerar a ciência da crítica textual, a postura cuidadosa, tradicional e conservadora dos cristãos os levou a só muito lentamente incorporar essas excepcionais descobertas à Bíblia, corrigindo-a ou atualizando-a. Então, como os nossos, vamos pensar assim, o Novo Testamento, né, que foi traduzido aí para a maioria das pessoas, ele foi traduzido com base num texto que era de pior qualidade do que outros a partir do estudo da crítica textual, foi um pouco assim lenta a correção desta situação, justamente por causa do conservadorismo, por causa do cuidado, né, do cristão para não ter nenhuma implicação de que a Bíblia estava errada e agora está certa, nenhuma coisa desse tipo. Então, essas descobertas da crítica textual, elas vão amadurecendo de uma forma bem lenta, demorando aí décadas, séculos, até a gente hoje já ter acesso a traduções baseadas em textos mais confiáveis do que aqueles lá do século XVI, XVII e etc, ok? Então ele falou assim, que por causa dessa lentidão, desse conservadorismo, algumas poucas leituras imprecisas continuaram a ser incluídas no corpo das escrituras, por mais tempo do que era necessário. Felizmente, as inúmeras revisões que o texto bíblico sofreu ao longo dos anos, com base nos princípios científicos do estudo dos antigos manuscritos, nas mãos de estudiosos competentes e dedicados, nos garantem que temos hoje um texto sem dúvida muito próximo dos originais. O que acontece? O texto lá que João escreveu no Evangelho, lá ninguém mais tem. Mas a gente tem cópia lá que data muito perto daquilo que ele escreveu. Então, por mais que a gente não possa ser categórico e dizer que nós temos o original do Evangelho de João, né, na nossa Bíblia, a gente tem algo, no mínimo, muito próximo disso. De maneira que a gente pode confiar de uma maneira geral e específica, né, naquilo que a palavra de Deus ali ensina em relação àquilo que João de fato escreveu, João que foi apóstolo, discípulo de Jesus e etc. Okay? Então, diante, obviamente, das complexidades que surgem em relação às famílias dos manuscritos, as variantes textuais e etc., o pastor Milton Torres ele diz assim, que os antitrinitarianos entram dentro dessa discussão para falar geralmente duas coisas. Fazer objeções a incorreções que já foram corrigidas. Então, às vezes o antitrinitariano vai dizer aqui, mas esse texto aqui não tinha no original, isso aqui, mas esse texto aí que você está dizendo, ele já não contém mais das Bíblias que seguem, vamos pensar assim, as descobertas da crítica textual, porque esse problema já é um problema superado e resolvido. Então, eles ficam batendo num problema que já foi resolvido. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles têm objeções a leituras que a crítica textual já demonstrou serem corretas e acima de qualquer suspeita. Não, esse texto aqui não é original, mas já tá mais do que provado que o texto é original. Então essas são as duas posturas geralmente dos antitrinitarianos. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Então, o primeiro deles é a tal da coma joanina. Lá em 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8, alguns manuscritos bíblicos e algumas bíblias até hoje trazem entre parênteses uma frase dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e não sei o que e tal, e que a gente sabe que aquele texto não é um texto original. Ele só estava presente em 8 dos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento que nós temos, e muito provavelmente ele entrou, né, no cânon
Ele entrou no texto bíblico por descuido, né, de pessoas que anotavam ele na margem do manuscrito, e em algum momento alguém trouxe para dentro, né, da fraseologia ali da primeira carta de João, e isso é conhecido como o caso da coma joanina, e etc. E aí o Milton conta algumas histórias a respeito desta questão. Inclusive ele fala que quando o Erasmo de Roterdã fez a versão dele do Novo Testamento, a primeira versão não continha a coma joanina, e ele foi acusado por algumas pessoas de querer deturpar o texto bíblico. Olha aí, ele não colocou aquele texto lá, e por causa disso, dessa acusação dos editores da Bíblia Complutense, né, se eu não me engano, é uma coisa assim, da Poliglota Complutense, que era um texto rival, né, do texto do Novo Testamento do Erasmo de Roterdã. Numa próxima edição, o Erasmo incluiu a coma joanina, e é por isso, inclusive, que esse texto aparece em algumas Bíblias até hoje. Ok? E aí o Milton conta essa história, mas que a gente já sabe que esse é um texto que não continha na primeira carta de João de forma original, e que nós podemos defender a doutrina da Trindade sem nenhum recurso a este texto específico, ok? Inclusive o pastor Milton coloca aqui que a Igreja Adventista sempre reconheceu esse fato, e coloca o seguinte: as palavras em questão têm sido amplamente usadas em defesa da doutrina da Trindade, mas em virtude da evidência esmagadora contra sua autenticidade, não devem ser usadas com esse objetivo. Esse é o comentário bíblico adventista em relação à coma joanina de forma específica, e que nós podemos acreditar na Trindade sem recurso a este texto de forma específica, ok? Eu tenho as minhas opiniões particulares em relação à coma joanina, poderei fazer alguma coisa em relação a esse assunto no futuro. Não creio que a coma joanina seja herética de forma nenhuma, pelo contrário. Entretanto, obviamente que a coma joanina não foi escrita originalmente pelo escritor de 1 João. Isso é fato e verdade. Mas aquilo que foi colocado dentro ali pelo copista, em termos de conteúdo doutrinário, não contém erro. Esta é a minha posição, ok? Então, se você tem uma Bíblia que contém esta passagem lá que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, não creio que isso seja erro teológico de maneira nenhuma, ainda que de fato esse não seja um texto original lá escrito pelo escritor de 1 João. Ok? E depois o segundo exemplo é a fórmula batismal, que já foi basicamente muito batida e etc. E o pastor Milton diz o seguinte, que todos os manuscritos mais confiáveis do Antigo Testamento trazem a fórmula batismal trinitariana lá em João, aliás, em Mateus 28:19, e que nenhum manuscrito antigo omite a passagem, certo? Não, inclusive o Milton escreve assim, não há manuscrito antigo que omita a passagem. Então, das testemunhas mais autoritativas aí do texto bíblico, todas contêm Mateus 28:19, e inclusive o pastor Milton, para os adventistas do sétimo dia, diz que Ellen White confirmou isso e usou o texto de Mateus 28:19 mais de 50 vezes, confirmando o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? E aí ele diz assim, que o pessoal antitrinitariano se apega à nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém e a Eusébio de Cesareia, que omite, né, a fórmula batismal Pai, Filho e Espírito Santo e menciona somente em nome de Jesus, né, uma coisa assim. Aí o Milton diz assim, é muito mais plausível imaginar que um historiador tenha eliminado os nomes do Pai e do Espírito Santo do que imaginar que todos os outros os tenham acrescentado. E aí mais pra frente o Dr. Milton vai deixar claro que o Eusébio de Cesareia em algum momento flertou com o movimento do Ário, que é o arianismo, que nega a Trindade, e muito provavelmente essa é a explicação dele ter omitido na fórmula batismal tal qual ele a registra o nome do Pai e do Espírito Santo. Mas que todos os historiadores da época, todos os manuscritos trazem a fórmula batismal tal qual nós a lemos na nossa Bíblia hoje, onde Jesus nos ordenou a ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Depois, o pastor Milton dá mais alguns exemplos de outros textos do Novo Testamento que tem algumas discussões em relação a isso. Ele fala de 1 Timóteo 3,16, que o texto correto não é Deus foi manifestado na carne, mas é aquele que foi manifestado na carne, ok? E também ele fala de de Atos 20:28, quando se diz que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. E aí é uma coisa engraçada, né?
Algumas traduções, algumas versões, né, dos manuscritos dizem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, ou a igreja do Senhor que ele comprou com seu próprio sangue. E aí o pastor Milton diz que a versão a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue é a versão mais correta e mais próxima do original. Aí a conclusão do Dr. Milton aqui nesse capítulo é a seguinte: como se percebe, a cópia e transmissão do texto sagrado sofreram por causa das vicissitudes ao longo dos séculos. Todavia, a ideia que Deus foi capaz de inspirar os profetas a colocarem por escrito sua vontade para a humanidade seria incapaz de preservar o que escreveram da adulteração por parte de pessoas mal intencionadas não parece lógica. Então é isso, se Deus inspirou, por que ele não iria preservar o texto? Do que serviria para a gente um texto inspirado que não foi preservado? E agora, no lugar do texto inspirado, estão erros de pessoas mal intencionadas que querem provar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma heresia, certo? Até porque, essa é uma outra coisa importante, a doutrina da Trindade não está fundamentada na coma joanina, não está fundamentada em Mateus 28, 19, não está fundamentada nesses outros dois exemplos aqui, Atos 20, 28 ou 1 Timóteo 3, 16, mas está fundamentada em uma ampla gama de questões teológicas que vão desde lá do Antigo Testamento, que nós somos criados à imagem de Deus, à nossa imagem e nossa semelhança, até todo o Novo Testamento, que vai ter todas as implicações da divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, e ainda mantendo a unidade de Deus. E é dentro desta ideia que nós entendemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e é um só Deus. E vocês já, nesse ponto do nosso estudo, já devem estar cansados de ouvir isso, né? Então é isso, entendeu? Se Deus inspirou tudo isso para ser escrito, como é que Deus não vai preservar? Ok? E a gente, estudando as famílias textuais, as variantes textuais e etc., nós conseguimos perceber por princípios lógicos e simples e tal, quais eram, né, as leituras mais próximas do original, e existem vários princípios de estudo em relação a isso, ok? E aí, por fim, o Dr. Milton diz o seguinte: a crença na natureza triuna da divindade nunca foi posta em xeque pelo estudo dos manuscritos bíblicos, pelos estudiosos, né, sérios da crítica textual, né? Essa aqui é o ponto. Então, por mais que os estudiosos da crítica textual entendam que existem essas variantes, que existem essas discussões e etc., nunca os próprios estudiosos dos manuscritos bíblicos vieram sair dizer aí que a Trindade é uma mentira por causa do estudo dos manuscritos. Quem fazem isso são as pessoas que pegam os estudos da crítica textual e colocam eles aí ao bel prazer das suas próprias heresias. E aí o Dr. Milton termina o capítulo dizendo: é lamentável, no entanto, que aqueles que defendem o antitrinitarianismo não se deixem convencer quando inúmeras provas lhes são apresentadas de que as Escrituras explicitamente confessam a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso em inúmeros textos, de inúmeras formas, por inúmeros vieses, de maneira que, ainda que existam discussões da crítica textual, essas discussões não eliminam a doutrina da Trindade.